Então, hoje nós estamos aqui na Missão Aliança, os 3 princípios para a reconstrução de casamento, tá bom? O que eu quero dizer para vocês, como eu já falei, só para reforçar, para quem é essa aula? Para quem já foi casada no civil, já foi casada no religioso, para quem já tentou de tudo e, sinceramente, já está um pouco cansada, porque você está correndo atrás, aí você implora, manda mensagem, manda textão, e nada disso está fazendo o seu marido mudar de ideia, tá? Para você que está tendo recaída, o que é recaída? É quando vocês terminam o casamento, mas vocês ainda ficam. Vocês ainda têm relação sexual, você saiu de esposa para virar ficante, tá? É, ou para você que não tem nenhum contato com o marido, não sabe nem por onde ele anda e vocês nem se falam mais. Ou para você que está passando por um rebote. O que é o rebote? O teu marido terminou o casamento, saiu de casa e assumiu uma outra mulher, postou foto no Instagram com a namorada no Dia dos Namorados, fala para todo mundo que ela é perfeita, que agora ele está muito feliz, que ele está vivendo a melhor fase da vida dele. Isso é tudo mentira, tá, gente? Isso é uma grande mentira para te enganar e para que ele se engane. Depois vocês vão entender melhor. E aí, eu quero que vocês coloquem aqui no chat comprometida. A hashtag da live de hoje é comprometida. Para você que de fato está comprometida com a reconstrução. Significa que você vai mergulhar na reconstrução, que você vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito para que seu casamento seja reconstruído, tá? Que você não vai desistir no meio do processo. Você vai ficar cansada? Vai. Você vai ficar ansiosa? Talvez, mas você não desistirá, tá? Que é independente das circunstâncias, você vai permanecer na reconstrução. Coloca a hashtag comprometida. Que eu acredito que, e foi o que eu já vi, né? Toda esposa que está comprometida, ela reconstrói o casamento dela. Toda esposa que fica na dúvida, toda hora pensa em desistir, está muito ansiosa, quer e não quer, essa esposa ela não reconstrói, tá? Só reconstrói quem tem certeza. Quem está na dúvida, fica em cima do muro, ela acaba sabotando, ela briga com o marido, ou então ela se envolve com outro homem, ou então ela tá com pensamentos de desistência, e aí ela não consegue reconstruir. Porque a reconstrução ela é delicada, né? E ela não é para todas. Então, só quem realmente está comprometida que reconstrói. E você que está aqui, você pode ser a próxima a reconstruir seu casamento e muito em breve me mandar um depoimento, me contar a sua história, tá? Porque a reconstrução, ela acontece de repente. Não é de repente, não significa que você precisa passar mais anos na reconstrução ou meses, tá? De repente, as coisas se alinham e você vai descobrir como alinhar tudo isso. Perfeito. Vamos lá, eu vou contar a história da Ana para vocês rapidinho, bem breve. Essa história você pode se identificar, tá? Eu tenho uma aluna que ela terminou o casamento, assim como vocês, e antes do marido dela ir embora, eles começaram a brigar, a ficar em crise, e ela começava a pensar assim: eu acho que meu casamento não tem o jeito, eu acho que tudo que eu já fiz não resolveu, então significa que o nosso casamento acabou. Nosso casamento acabou. A gente não se entende mais, a gente briga muito. Meu marido nem tá mais apaixonado por mim como ele era antes. Eu acho que a gente já tentou de tudo. Tudo já foi feito, nada resolveu. Então, talvez o nosso casamento tenha acabado. Isso era o que a Ana pensava. Quantas de vocês já pensaram isso alguma vez? Hein? Quantas de vocês já pensaram isso? Antes do marido ir embora, minutos antes, meses antes, dias antes do marido ir embora, vocês pensaram: eu acho que meu casamento acabou. Eu acho que não tem mais nada que seja feito na terra que eu possa fazer que vai poder reconstruir a minha aliança. Quantas sentiam que o marido ia embora, gente? A esposa ela sente coisas e vocês não podem negligenciar, tá? A esposa sente coisas, ela sente, ela tem uma intuição muitas vezes um pouco mais aguçada. Muitas de vocês sentiam isso, né? E antes do marido ir embora, vocês já acharam, já fiz tudo, não tem jeito mesmo, é melhor aceitar. Eu acho que eu vou poder ser feliz com outro homem e ele vai poder ser feliz com uma outra mulher. Eu acredito que em algum momento todas vocês pensaram isso, tá? E assim como vocês, a Ana também pensou.
E o que aconteceu? O casamento dela acabou, o marido dela foi embora. E depois que o marido dela foi embora, ela começou a sentir o que vocês sentem. Quando o marido vai embora, vocês sentem, parece que cai uma venda dos olhos de vocês. É a sensação que eu tenho diante de todos os milhares de casos que eu já acompanhei e de todos os casamentos que eu já ajudei a reconstruir. Elas sempre me contam a mesma coisa. Amanda, eu estava cega e eu tinha certeza que meu casamento tinha acabado. Quando meu marido foi embora, foi que parece que uma venda caiu dos meus olhos e eu percebi, meu Deus, eu não poderia ter deixado meu casamento acabar, porque eu amo muito esse homem. E eu preciso fazer alguma coisa para trazer ele de volta. Quantas de vocês tiveram assim essa venda que cai dos olhos e vocês têm uma crise de consciência e é o momento que você se sente culpada, é o momento que você fica se arrependendo por tudo que você fez, você se arrepende da última briga, é o momento que você pensa assim, nossa, se eu tivesse evitado aquela briga, ele não teria ido embora. Se eu não tivesse arrumado as coisas dele, mandado ele embora, talvez ele não tivesse ido. Ou se eu tivesse ficado calada naquele dia, aquela briga não teria ocasionado, né, um efeito dominó que a gente chama. Quantos de vocês pensaram muito assim? Essa venda, gente, que caiu dos teus olhos, ela ainda não caiu dos olhos do teu marido, tá? Nossa, eu tô riscando tudo aqui. Essa venda que caiu dos seus olhos, ela ainda não caiu dos olhos do teu marido, porque essa venda cai dos olhos dele e ele se arrepende de ter ido embora e ele volta. Existe um processo para que existem coisas que você pode e vai fazer para que o seu marido também tenha esse estalo, é um estalo que dá na cabeça de vocês. E aí foi o momento que, assim como a Ana, assim como muitas de vocês, ela ficou desesperada porque ela entendeu, bom, eu não posso deixar meu casamento acabar, eu não posso deixar que essa situação permaneça do jeito que está, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aprender como reconquistar o meu marido, eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer para despertar nele de novo, eu preciso pensar o que eu tenho que falar para ele perceber o erro que ele cometeu e para ele perceber que eu me arrependi. Enfim, muitas de vocês, assim como a Ana, viveu aquele momento de corrida contra o tempo. Agora eu estou correndo contra o tempo. E a Ana, minha aluna, correndo contra o tempo, ela me achou, né? Geralmente é no anúncio, geralmente é no Instagram. E aí, quando ela me achou, ela começou a consumir o meu conteúdo e ela percebeu que existe o contato zero, ela percebeu que existe a carta do fim, ela percebeu que existe se tornar uma mulher mais feminina. Só que a Ana não sabe, tentou fazer, né? Ela começou a fazer o contato zero, parou de falar, porque ela estava correndo atrás, ela estava implorando, pedindo uma chance. Ela, bom, isso não vai adiantar porque ele não voltou, ele só está ficando cada vez mais afastado, daqui a pouco ele até me bloqueia, eu vou parar de fazer isso. Daí ela começou a fazer o contato zero. Quando ela começou a fazer o contato zero, ela pensou assim, tá, eu fiz o contato zero. E agora? Depois do contato zero, eu não estou mais falando com ele. E aí, eu espero ele cair do céu no meu colo? Eu espero um belo dia ele bater na minha porta e dizer que se arrependeu? O que eu faço? Porque eu não estou falando com ele. Se eu não estou falando com ele, eu estou fazendo o quê, então? Né? E aí a Ana, percebendo que só o contato zero não funcionaria, não sabendo como se escreve uma carta do fim, não sabendo até como se reaproxima do marido, ela entrou, né? Se tornou minha aluna. E aí o mundo dela se abriu porque ela entendeu que antes ela se achava vítima, ela achava que o maior culpado era ele, aí depois ela achava que ela era a maior culpada e ela se arrependeu muito das coisas que ela fez. Só que esses dois lugares eles não trazem a reconstrução. O lugar que traz a reconstrução é quando você toma consciência do poder que você tem como esposa. O que vai trazer o teu marido de volta é o teu poder. Vocês vão entender, principalmente quando eu falar do pilar espiritual, como você tem um poder imenso, só que você não sabe usar, porque você não tem a mente pronta para usar. Você não tem o seu emocional muitas vezes pronto para usar esse poder todo que tu tens sobre a vida do teu marido, né? E aí a Ana começou, seguiu todos os passos. Só que tem uma coisa que aconteceu com a Ana, eu sempre falo desse caso, inclusive eu joguei lá no grupo. Assim como a Ana, muitas de vocês fraquejam, né?
Uma hora você quer, outra hora você não quer, uma hora você pensa em desistir, outra hora você acha que está demorando muito, você fica ansiosa. E a Ana, ela ia pedir o divórcio. Ela já estava desistindo. Isso é uma história real da minha aluna, tá? Ela já estava desistindo e ela ia pedir o divórcio e ela falou comigo. E aí eu disse para ela, não pede o divórcio, porque se tu pedir o divórcio, isso vai ferir o ego dele. Ele vai se sentir rejeitado. Eu sei que você se sentiu rejeitada porque ele foi embora, mas se você pede o divórcio, você fere o ego do homem, você diz assim: agora eu que não te quero mais. E aí, para que ele volte, ele vai ter que ultrapassar muitas barreiras e mais essa. Uma semana, gente, o de repente de Deus, eu até fiz um post sobre isso. Ela ia pedir o divórcio, eu disse para ela não pedir. Uma semana depois, ela mandou a mensagem: Amanda, ele voltou. Voltou, simplesmente bateu na porta, disse que estava arrependido, que foi a maior loucura que ele fez na vida dele, que ele não consegue viver sem mim e os nossos filhos. Ela tem 3 filhos. E hoje ela está muito feliz com esse marido, inclusive ela é daqui da minha cidade. E assim como a Ana, você pode estar cansada, querendo desistir, ou até num processo de divórcio, assinando o divórcio porque ele pediu, tá? O divórcio não faz a menor diferença na reconstrução do casamento. Tanto faz você assinar como você não assinar, ele volta do mesmo jeito. Por quê? Porque aquilo que o Deus uniu, o homem não separa. O divórcio ele é um papel que diante dos homens demarca que vocês se separaram. Só que diante de Deus existe uma aliança que foi feita espiritualmente, que não é quebrada, só é quebrada com a morte. Significa assim, Deus o livre guarde, se você tivesse viúva, não ia ter como reconstruir casamento porque teu marido não está mais na terra. Ou vice-versa, então você poderia se casar de novo. Mas nesse caso, ele permanece vivo, ele saiu de casa, ele está com uma outra mulher, não importa. A aliança, vocês foram unidos por Deus. Se você foi unido por Deus, não é homem, nem é o seu marido, mesmo ele querendo, ele não tem o poder de se separar de você. Isso é muito forte, tá, gente? Eu tô falando disso, talvez vocês que me acompanham há mais tempo tenham percebido uma mudança na minha comunicação, é porque eu não tinha compreendido a importância do mundo espiritual. Eu vivia como se o mundo espiritual não existisse. Eu vivia como se Deus não existisse. Deus era alguém muito distante para mim. Deus era alguém que eu buscava só para milagre, tá, gente? Deus me livrou de tanta coisa. De verdade, eu nem deveria mais estar aqui, porque eu já deveria, se não fosse Deus, eu já estaria morta, porque eu já tive depressão, eu já pensei em me jogar de um prédio, eu tenho uma história de muita dor, né? Consequência de todos os erros e das escolhas erradas que eu fiz na minha vida. E graças a Deus hoje, Deus me alcançou. Finalmente eu permiti. Deus sempre tentava me buscar e não conseguia. Depois de 30 anos eu não consegui mais resistir a esse amor, né? Então hoje o mundo espiritual se abriu para mim e eu não poderia não falar para vocês do que Deus quer para a vida de vocês e o que Deus tem no casamento, tá? Quais são os propósitos que ele tem para você, que talvez você não saiba, esteja perdida, esteja distante de Deus. E aí eu tenho pensado muito sobre uma coisa que eu quero conversar com vocês. Eu mudei muito, graças a Deus, gente. Eu era muito louca. Eu era muito louca, eu tinha uma vida muito errada. Eu só reconstruí casamento ano passado porque Deus que permitiu, porque a minha vida errada, eu não era uma pessoa que tinha uma vida correta diante de Deus, e mesmo assim os casamentos aconteciam, eles eram reconstruídos, era só Deus mesmo, porque tinha uma vida muito errada, sabe? E reconstrução de casamento, Deus falou muito claro comigo, tá? Quem é cristão vai entender o que eu tô falando. Deus falou muito claro comigo que esse ano eu tinha que trabalhar só com reconstrução de casamento. Foi por isso que eu mudei meu posicionamento. Mudei a minha vida, porque Deus disse assim, para mim muito claro, tu precisas trabalhar com reconstrução de casamento, tu precisas viver uma vida separada, tu precisas viver uma vida de intimidade comigo, porque só assim você vai conduzir essas mulheres que estão sofrendo tanto no caminho que vai trazer o marido, entendeu? Então, a minha missão é ensinar você a reconstruir o seu casamento, se tornar essa esposa virtuosa e, principalmente, gente, se aproximar de Deus, porque isso é uma coisa que
talvez algumas tenham percebido e outras não, mas eu quero que você escute e coloque isso. Se você não absorver nada do que eu vou falar, se você só absorver isso, a sua vida já vai mudar. Você já vai sair daqui diferente, você vai sair daqui sabendo o que você precisa fazer, você vai conseguir viver de um outro jeito, tá? O teu marido foi embora porque muitas de vocês colocaram o marido acima de Deus na tua vida. Você passou a viver sua vida só para esse marido, você se tornou dependente emocional, você colocou as suas esperanças, todo o teu coração, a tua mente, tudo depositou nele. E aí é muito pesado o marido ocupar o lugar de Deus na tua vida. Então, agora que o seu marido foi embora, você foi buscar o quê? Você foi se aproximar de Deus, você foi buscar Deus. Porque agora você já entendeu, não adiantou eu colocar o marido como centro do meu mundo, porque o centro do nosso mundo nós nascemos para o quê? Para que o centro do nosso mundo seja Deus. Só assim que você descansa, só assim que você reconstrói seu casamento, só assim que você vai ser feliz com seu marido, só assim que você vai perdoar uma traição, duas, o fato dele ter se envolvido com rebote. É só quando você coloca Deus no centro da tua vida é que você se torna essa esposa que Deus quer que você seja. É que você perdoa, é que você ama, é que você se permite ser amada, é que o seu marido vê um brilho nos seus olhos que ele nunca viu. É só quando você faz isso. E agora é a grande oportunidade que Deus precisava. Por que Deus permitiu que o teu casamento acabasse? Porque era a oportunidade que ele permitiu. Por quê? Consequências suas e do seu marido. Erros e falhas. Nós somos errados, nós somos falhos. Teu casamento acabou por erros teus e erros do teu marido. Isso é humano, tá? Mas Deus permitiu que isso acontecesse para que ele te trouxesse para perto dele de novo, porque você estava muito distante, meu amor. Você estava vivendo a vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse Deus, estava vivendo uma vida errada, estava fazendo um monte de coisa errada, não estava sendo uma boa esposa, não estava honrando essa aliança. E agora é a tua oportunidade de honrar essa aliança, tá? Não só a aliança que você fez com seu marido, mas a aliança que você fez com Deus, porque quando você casa, você promete para Deus, não é para o marido, não, tá, gente? É uma coisa muito mais profunda. Eu tenho entendido isso e eu tenho levado o casamento tão a sério, reconstrução de casamento tão a sério, que é uma promessa que tu faz para Deus, tá? E aí, enfim, já juntando a história da Ana com a minha história, hoje em dia a minha missão é reconstruir casamento, então eu mudei meu posicionamento, graças a Deus, Deus me alcançou, então hoje eu falo de um jeito muito diferente para vocês. Eu sei que muitas pessoas acham estranho, não concordam, não acreditam, eu respeito, só que eu permanecerei falando desse modo e só vou me aprofundar cada vez mais, porque o lado espiritual é um lado que mulher não pode negligenciar, tá? A gente não pode abrir mão da nossa área espiritual, porque se a gente só desenvolve, só ganha dinheiro, trabalha, é feliz no casamento, mas não tem vida espiritual, a gente não tem nada, tá? Porque quando a gente morrer, vai sobrar o quê? Só vida espiritual. Entende? E aí, vamos lá. Primeiro princípio, tá fazendo sentido para vocês? Toda arrepiada, tá fazendo sentido para vocês? Muito bem, que bom. Eu espero que vocês, antes de começar essa aula, eu fiz uma oração, orei muito por vocês, inclusive eu oro muito por vocês, viu? Caso vocês não saibam, eu sempre apresento a vida de vocês a Deus e todos esses casamentos, tá? Porque é a minha obrigação fazer isso, né? Por vocês, como nós todas somos irmãs em Cristo. É, eu tenho muito medo de perdoar porque ele me traiu. Eu entendo que você tem medo, mas você vai perdoar ele não o seu marido, não só porque ele é o seu marido. Você vai perdoar porque é o nosso dever como esposa, como filhas de Deus, perdoar. E também porque você ia querer ser perdoada se fosse o contrário. É muito desafiador perdoar, né, gente? Principalmente quando a gente não é a errada, tá? Mas a gente precisa, porque quando a gente erra, a gente quer ser perdoado também. Nossa, gente, eu preciso apagar isso aqui que eu risquei, cara. Não tem condição. Pronto, apaguei. Vamos lá. Primeiro princípio.
O que que a gente vai fazer? Tá, Amanda, eu já entendi, já compreendi tudo, quero ser essa Ana, a história da Ana. O teu primeiro princípio para tu reconstruir teu casamento, que vocês perdem muito, é mentalidade, tá? Vocês passam o dia inteiro na minha caixinha dizendo: desisti do meu casamento, quero desistir do meu casamento, meu marido não vai voltar, eu não sei mais o que fazer, ele tá apaixonado pela rebote, ele isso, ele aquilo. Vocês passam o dia inteiro repetindo para vocês que o teu marido não vai voltar. Se você passa o dia inteiro repetindo isso, você acha mesmo que existe alguma possibilidade dele bater na tua porta e voltar? Se você, na sua cabeça, não acredita que seja possível, se tu achas que é uma coisa de outro mundo, é óbvio que ele não vai voltar. Porque se você pensa que o teu casamento acabou, eu não sou boa o suficiente, a rebote é mais bonita do que eu, ele vai se apaixonar por outra mulher, eu acho que eu vou ser feliz, eu não mereço passar por isso. Tem muitas que têm esse pensamento de amor próprio, né? Eu não mereço passar por isso, eu deveria estar feliz com outro homem. Então ele não vai voltar. Olha o que tu pensas. Olha o que tu tá criando. Porque se tu pensa isso, o que que acontece? Vamos lá, mentalidade é o primeiro ponto. Todas as minhas alunas que reconstruíram um casamento, elas passavam a maior parte do tempo pensando que o marido ia voltar e se preparando para ele retornar, do que pensando em desistir. De vez em quando dava uma loucura para desistir? Dava. Quem nunca deu um surto rápido? Quero desistir? Não quero mais? Não sei o quê. Deu um surto rápido, mas elas sempre voltavam. Entendeu? Então, a mentalidade que você vai construir, gente, reconstrução de casamento é reconstrução de vida, é reconstrução de mulher, reconstrução de família, reconstrução de valores, tá? Quando o teu casamento acaba, é a melhor oportunidade para você reavaliar a sua vida toda, que você estava vivendo errado. Se você estivesse vivendo certo, o teu casamento seria um pilar que estaria 1000%, maravilhoso, entendeu? O nosso casamento, ele é um reflexo da mulher que nós somos. Se o nosso casamento acabou, existe alguma coisa que acabou dentro de nós, que gerou esse fim, que a gente precisa ligar novamente. Existe uma parte sua que foi desligada dentro de você, que morreu, e aí o seu casamento morreu. Para que o seu casamento seja renovado e reconstruído, tem que ligar e trazer vida para partes suas, tá? Primeira mentalidade. O que é mentalidade, gente? Simplesmente teu pensamento, tudo aquilo que você pensa, gera um sentimento, correto? Que gera um comportamento. Se você passa o dia inteiro pensando, meu marido não vai voltar, não tem mais jeito, eu tô perdendo meu tempo, eu tô sendo besta, porque ele tá com outra mulher feliz, e eu tô aqui querendo esse traste, e ele bem feliz com outra mulher postando foto, viajando em resort, e eu aqui querendo ele de volta. Acredite, enquanto ele está com outra mulher e você está vivendo a sua vida correta, buscando a reconstrução do seu casamento, buscando evoluir, você vai colher as consequências disso e ele vai colher as consequências do erro que ele está cometendo. Porque uma hora ele vai precisar passar pela reconstrução também. E uma hora ele vai pagar por isso que ele está fazendo, tá? Não pense que ele está feliz com outra mulher, que ele dorme com a consciência tranquila, porque é impossível. Ele tem a consciência pesada. Provavelmente algumas coisas vão começar a dar errado na vida dele quando tem rebote. Ele vai perder o emprego, vai perder dinheiro, vai levar um calote, vai quebrar um carro, vai sofrer alguma coisa física. Ele vai pagar de algum jeito, né? Mas vamos lá. Se você passa o dia inteiro pensando que seu marido não vai voltar, quais são os sentimentos que gera? Sentimento vocês conhecem, vamos lá. Quais são os sentimentos? Quais são os sentimentos que gera? Vocês sabem muito bem. Vamos ver quem está esperta. Coloca aqui nos comentários. Qual é o sentimento que você tem quando você pensa que teu marido não vai voltar? Medo, ansiedade. Muito bem. O que mais? Frustração, revolta, ansiedade, frustração, raiva, tristeza, desespero.
angústia, vontade de desistir. Você só está sentindo isso não porque o teu marido não voltou. São os teus pensamentos que estão gerando esses sentimentos. Não tem nada a ver com reconstrução. E, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com reconstrução. Se você pensa que ele não vai voltar, você fica angustiada, com medo e desesperada. Tem dois comportamentos que você tem. Ou você corre atrás dele e implora uma chance, ou você sofre muito, ou você quer desistir. Você se comporta como uma mulher que desistiu, como uma mulher separada. Aí tu fica. Eu vejo várias mulheres assim que se comportam assim. Ah, não tem jeito, meu marido nunca vai voltar, eu sou muito culpada, entendeu? Então, o que que acontece? Esses pensamentos estão acabando com a reconquista. Tu concorda comigo? Esses pensamentos estão acabando contigo. Não é só com a reconstrução do teu casamento, estão acabando com você. Você não trabalha mais direito, você não cuida mais dos seus filhos, você não sai mais, você não sorri, você não dorme em paz. Então a reconstrução está acabando contigo, entendeu? Aí na tua cabeça tu pensa assim: eu tenho que desistir. Eu não nasci para viver assim. Você não nasceu para viver assim. A reconstrução não precisa ser pesada, querida. Sabe por quê? Porque durante a reconstrução você só tem que ter uma coisa na sua cabeça: meu marido vai voltar. Acabou. Não tem outra opção, não existe divórcio, não existe, gente. Gente, para quem acredita em Deus, não existe divórcio. Se foi Deus que permitiu que você casasse, você acha mesmo que ele não ia querer reconstruir teu casamento? Não me diz. Às vezes a gente tem que acordar para a vida, a gente tem que lembrar quem é Deus, o que ele está fazendo nessa vida. Por que que você está querendo desistir? Porque os seus pensamentos estão errados. Porque seus sentimentos estão errados, porque o seu comportamento está errado. Se tu continuar desse jeito, tu não vai reconstruir teu casamento, você vai viver uma fase ruim, você vai sofrer, você vai se afundar. Para que o seu marido volte, ele tem que te ver alegre, bonita, feliz, com coração perdoador, uma esposa leve, sorridente. É assim que ele precisa te encontrar, porque é assim que ele vai desejar voltar. Tu ia querer voltar para o marido? Não, vamos fazer o contrário. Vamos supor que tu saíste de casa, isso acontece muito, tá? Vocês acham que a mulher não sai de casa porque vocês só convivem comigo, mas se vocês olharem em outras pessoas que trabalham com reconstrução de casamento para homem, a mulher sai de casa também igual o homem. Vamos supor que tu saíste de casa. Tu só vais voltar se tu vê o teu marido bonito, um pouco sarado de repente, né? Fazendo uma academia, bem-sucedido, feliz, sentindo que ele é um homem super masculino, que ele vai te deixar segura, que ele não vai mais errar contigo. Porque na tua cabeça é o seguinte: eu saí desse casamento porque não estava dando certo. Eu não posso voltar a enxergar meu marido do mesmo jeito, porque se eu vejo ele do mesmo jeito, significa que não vai dar certo de novo. O teu marido pensa a mesma coisa e o homem é super lógico. Então ele só vai voltar se você tiver com os pensamentos, sentimentos e comportamentos alinhados. Entendeu? Vamos lá. O que foi que fez o teu casamento acabar? O mais importante é crença, tá, gente? Crença é uma verdade que existe só dentro da sua cabeça, tá? Que é uma mentira, no fundo é uma mentira, porém, baseado em tudo que você viveu, nas experiências que você teve, você toma aquele pensamento como uma verdade, ele vira uma crença, aí você vive baseado naquilo e é o que tá te fazendo sofrer. Vamos lá, pensamentos que levaram seu casamento a acabar. Você tem crenças de abandono. Muitas de vocês não tiveram um pai presente, foram abandonadas, não conheceram o pai, tiveram um pai abusivo, tiveram um pai ausente, tiveram um pai que se separou da mãe, casou com uma outra mulher e esqueceu de vocês. Quem é que tem crença de abandono? Quem é que já viveu abandono? A maioria de vocês já viveu, tá?
Crenças de abandono geraram vários gatilhos para você correr atrás do seu marido, brigar com ele, acreditar que ele ia embora. Tudo isso gerou, tá? Esse tipo de fim de crise. Vocês tiveram muitas crenças de medo. Quando vocês estavam casados, você sempre pensava assim: ah, ele vai embora, ah, ele vai me abandonar, ele vai encontrar com uma outra mulher, ah, o nosso casamento vai acabar. Todo casamento um dia acaba. Todo casamento um dia esfria. Vocês tiveram várias crenças de medo, ou até crenças de divórcio, tá? Tem muita mulher que casou para se separar. Você casou com o seguinte pensamento: o plano A é casar, se não der certo, o plano B é me separar e casar com outro. Ou meu plano B é me separar e casar e ficar sozinha. E aí, quando você casou com ele, você já casou armada e preparada. Se der alguma coisa errada, eu me divorcio. E aí, o que que acontece? Se você casou achando que você ia se separar, inevitavelmente, se você permanece o casamento inteiro achando isso, vai acontecer, né? Muitas de vocês têm crença feminista, acredita que todo homem não presta, que todo homem é machista, que todo homem passa a mulher para trás, que todo homem trai. E aí, o que que aconteceu? Tudo isso aconteceu no teu casamento. Ou você tem traumas. De repente, o seu marido não é o primeiro homem da sua vida, você teve um outro namorado que te fez sofrer, você teve experiências traumáticas, e aí você já chegou no teu casamento toda quebrada. E se você estava toda quebrada, não teria como você construir algo toda quebrada de outros homens, né? Com coração partido. Existem muitas circunstâncias que vocês podem ter conhecido o marido que te fizeram sabotar teu casamento, porque tu achava que teu marido ia ser igual a todos os homens que você conheceu. E aí você criou uma crença, que no fundo é uma mentira, porém você acreditou nisso, viveu baseado nisso a vida toda, né? Então vamos lá. Várias crenças que atrapalharam o teu casamento. Ele vai encontrar uma outra melhor que eu. Principalmente, olha, quem está passando por rebote, toda mulher que está passando por rebote, ela tem sérios problemas na identidade dela, de mulher. E aí você pensa, ele vai achar uma melhor do que eu, e aí, de repente, ele termina o relacionamento e aparece com uma outra mulher que na tua cabeça é melhor do que tu acha que ela tem algo que você não tem, que ela faz algo que você não faz, que ela é mais bonita. Amante é rebote, tá, gente? Amante, rebote, é tudo a mesma coisa. É uma mulher que não é a esposa que o homem se envolve. Ele está traindo, tá? Ou você pensou, ele vai embora, ou você pensou, ele não muda. O casamento de vocês acabou porque você pensava, meu marido não muda, meu marido não tem jeito, entendeu? Ele não muda, ele nunca vai mudar. Quando, na verdade, você deveria mudar primeiro, que o seu marido, ele muda. A pessoa, nós nos tornamos exemplos para os nossos parceiros. Se eu mudo, eu me torno um grande exemplo para o meu marido, para que ele mude, tá? Se eu não mudo, eu continuo insegura, preocupada, estressada, briguenta, controladora, o meu marido continua fazendo a mesma coisa, tá? Eu mudei, mas ele não. Você não mudou, Cibele. Você só acha que mudou. Você pode ter mudado, mas mudou pouco, tá? Se você tivesse mudado muito, seu casamento já estaria reconstruído, nem teria terminado, tá? É porque você está na fase do orgulho. Eu mudei muito e eu sou perfeita, e o meu marido, que não presta, ele é o pior homem do mundo. Quando, na verdade, se você for olhar, você teve muitos erros que geraram os erros do seu marido. Ele teve erros que gerou os seus e vice-versa. Por quê, gente? Porque quando a gente casa, a gente vira uma só carne. Um só. Entendeu? Se você é um só com seu marido, se você fala algo pro seu marido que machuca ele, você joga na cara dele um erro dele, você está jogando na sua própria cara alguma coisa. Por quê? Porque você é uma só carne. Gente, isso é tão forte. Tão forte. Entendeu? Devo aceitar a traição e perdoar? Não é que você vai aceitar a traição, você vai perdoar. Aceitar não, perdoar sim, tá? E aí, o que que eu preciso fazer, Amanda? Eu preciso acabar com essas minhas crenças, porque essas crenças estão atrapalhando a minha reconstrução, atrapalharam o meu casamento. Até quando eu vou continuar atrapalhando a minha vida por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto? Até quando eu vou sabotar meu casamento, minha vida amorosa, minha vida profissional, minha vida financeira, meu corpo, porque eu não tenho um pensamento alinhado, entende?
E aí você tem que transformar o que você pensa sobre você, sobre o seu marido, sobre casamento. Então você tem que começar a pensar coisas positivas de você. Ver o que você tem de bom, o que o seu marido tem de bom. Começar a contar uma nova história. Eu tenho um monte de. Eu sempre falo muito com vocês e vocês dizem assim: ah, o meu marido me abandonou. Ah, o meu marido foi embora. Ah, o meu marido não sei o quê. A forma como você conta a história do seu casamento determina o que vai acontecer. Se você me conta, eu estou na reconstrução do meu casamento, Amanda, aí eu já sinto que o negócio é outro. Agora, se você me fala, estou desesperada, não sei mais o que fazer, meu marido foi embora, estou quase desistindo, o que que vai acontecer? Enquanto você não mudar sua maneira de falar sobre o seu casamento, a tua realidade não vai mudar. Então, toda vez que eu conversar com vocês agora, eu não quero ninguém. Ah, porque não sei o quê, porque ele foi embora, ele me abandonou, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, eu quero, Amanda, estou na reconstrução do meu casamento. Tenho certeza que meu marido vai voltar. É esse tipo de comportamento que a mulher que reconstrói tem. Ela sabe que o marido vai voltar, então ela tem firmeza no que ela está falando. Não é uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, outra hora. Olha, gente, eu não tenho tanta paciência mais para isso, tá? Por quê? Porque eu só quero trabalhar com mulheres que estão comprometidas. Se você não está comprometida, você está perdendo o meu tempo e o seu. Porque você não sabe o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você não vai para lugar nenhum e nada vai acontecer para ti. Nada vai acontecer para ti. Tu não sabe o que tu quer, uma hora tu quer o teu marido, outra hora tu não quer, uma hora tu quer o teu casamento, outra hora tu quer o divórcio. Não vai acontecer nada para ti. Agora, se você tem certeza do que você quer, aí as coisas vão começar a acontecer para você, porque você tem firmeza. Determinei, quero meu marido de volta. Tomei a decisão, é só olhar para frente, entendeu? E aí, gente, você precisa renovar sua mente. Você precisa começar a acreditar em verdades e não nas mentiras que a tua cabeça te conta, nas mentiras que a tua amiga te conta. Quantas de vocês têm amigas? Supera, esquece, parte para outra, vai ser feliz, bora para festa. Olha, eu tenho um amigo que é a tua cara, vai se dar muito bem contigo. Essas amigas, na melhor das intenções, eu sei que elas amam, gostam de vocês, entendeu? Só que elas estão atrapalhando vocês. Você tem que se aproximar de pessoas que compreendem a aliança que você fez com seu marido, que concordam e que estão ao seu lado. Por isso que você tem que ter cuidado para quem tu conta sobre o teu casamento, com quem tu pede conselho, porque dependendo das pessoas que você pede conselho, elas vão te atrapalhar. Eu vejo tanta mulher, cara, que diz assim: Amanda, eu tinha que ter te conhecido antes. Eu estava pedindo conselho, minhas amigas diziam que eu tinha que me separar. E eu me separei. E agora eu descobri que eu quero meu marido de volta. E que me separar foi um grande erro. Porque você deixou que pessoas que não sabem de nada te dessem conselho. Quais são as 3 verdades que tu vais acreditar a partir de agora, tá? Casamento é para sempre. Isso é uma verdade que a maioria das pessoas não consegue compreender, né? Se você casou, civil, religioso, você fez uma aliança eterna. Você tem uma responsabilidade com Deus com relação a isso. Então, você casou é para sempre. Se é para sempre, o seu marido vai voltar, independente do tempo. Independente, eu sei que tem. Quanto tempo vocês estão aí separadas? Minhas amigas falam para lutar pela minha família, que ele não é uma rebote, que só está perdido. Poxa, que bom, viu? Que bom que as suas amigas, Patrícia, falam, porque essas são boas amigas. Porque a maioria das amigas acabam dando péssimos conselhos, né? O que mais atrapalha são conselhos errados, exatamente. Gente, vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês ouvem, tá? Outra verdade que você vai assumir para sua vida. Eu tenho uma aliança espiritual com meu marido, independente do que aconteça, ele continua sendo meu. Isso tem que estar na tua cabeça, cravado e tatuado, tá? Eu tenho uma aliança espiritual. A aliança que tu fizeste com ele não é deste mundo.
Então, independente do que aconteça neste mundo, a aliança espiritual permanece. Outra verdade, quando eu estiver pronta, o meu marido vai voltar. Por que teu marido ainda não voltou? Eu sei que é dolorosa essa verdade, mas é melhor a gente saber a realidade, porque você ainda não está pronta. Você tem um processo pelo qual você precisa passar para que quando o seu marido volte, você saiba cuidar e administrar o seu casamento. E você ainda não viveu os seus processos. Então, queira mais viver os processos do que o marido, porque se você quiser muito esse marido, você não vai viver os processos e não vai ter paciência, tá? Você vai estar sempre angustiada, desesperada e acaba que tu nem vai conseguir fazer a reconstrução do teu casamento. Vai acabar desistindo. Eu já vi muita mulher desistindo no processo, porque não viveu o que precisava viver e não estava pronta. Se você estiver pronto, seu marido volta. Eu te digo com toda a certeza deste mundo, quando você estiver pronta e se você viver tudo, o teu marido volta. Porque não tem outro jeito, né, gente? Vamos lá. Essas verdades que eu falei para vocês e muitas outras que vocês vão precisar adquirir, incorporar na vida de vocês, são verdades que te aliviam e verdades que fortalecem a tua aliança. São verdades que a maioria das pessoas não compreendem, né? Como é que funciona na prática? Na prática, você vai evitar conflitos e brigas com teu marido, porque se você briga e se você tem conflito, você mostra para ele que foi melhor ele ter ido embora, porque se ele ficasse, ele ia continuar brigando, porque até separado vocês estão brigando. Então você não pode reforçar isso na cabeça dele. Acabou briga, acabou conflito. Agora é a nova vida. Você vai ser a pomba da paz. Não há conflito, não há briga, ninguém tira você do controle. Você tem controle das suas emoções, porque tu tem que provar para o teu marido que ele não vai sofrer o que ele sofreu. E como é que a gente prova para um homem? Com comportamento, tá? Não é com palavra. O homem não acredita muito em palavra. O homem acredita no comportamento da esposa. Então, eu não quero nenhuma de vocês brigando e conflitando quando estiver na reconstrução do casamento. Você vai evitar recaída, evitar ficar com ele, mesmo vocês não estando mais casados. Você vai evitar falar mal do seu marido. Quantas eu já peguei falando mal para mim do marido? Se você fala mal do seu marido para mim, provavelmente você fala para outras pessoas. E se você fala mal de quem é um só contigo, olha aí o grande erro. Tem que parar de falar mal do teu marido. Você tem que passar a contar a tua história, como eu falei, com firmeza. Estou na reconstrução do meu casamento, vou reconstruir meu casamento, com firmeza e certeza, né? Você tem que confiar, independente das circunstâncias, e você tem que ter comprometimento em ser lapidada. Você tem que se desapegar da mulher que você foi, tá? Para que você se torne essa esposa virtuosa, essa esposa que reconstrói o casamento, essa esposa que está de coração aberto para viver uma nova história. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês um número absurdo de divórcios. No ano de 2022, mais de 68 mil casais se divorciaram. Significa que se todos esses casais não voltaram, mais de 68 mil famílias foram destruídas. Por quê? Pela mentalidade, por não ter comprometimento, por não ter respeito pela aliança. Eu não quero que você faça parte disso. Porque se você está aqui, você não aceita o divórcio como uma opção para a tua vida. Você não concorda com o divórcio. Você está lutando pela sua família e eu estou com você nessa. Porque essa é a verdade. É a verdade que eu vivo, tá? Faz sentido, gente? Como eu vou evitar ficar com ele se eu quero estar com ele? Você só vai ter intimidade com ele quando ele voltar. Porque se você continua ficando com ele, você se coloca numa posição de ficante, né? Ele não te assume, ele não volta para casa, mas ele tem o sexo, ele tem o beijo e ele te tem. E se ele te tem, para que ele vai se esforçar para assumir um compromisso contigo se ele já tem tudo isso sem voltar, entendeu? Então você não pode, tem que dizer não. Você só vai ter intimidade quando ele voltar.
Até porque isso te faz mal. Tu tem intimidade com ele e depois tu quer que ele te ligue ou acha que ele vai voltar e no outro dia ele não te liga e nem volta. Por quê? Porque ele não vê mudança em você. Ele tá só testando, jogando verde para colher maduro, entendeu? Ainda mais se ele tem outra. Se ele tem outra aí que você não tem que ficar com ele, só quando ele voltar para casa, tá? Morando com ele pode ter intimidade normal, Sueli. Se você tá morando com ele, vocês estão na mesma casa, vocês ainda estão casados, pode ter intimidade normal, ele é teu marido, tá? O segundo princípio importantíssimo que vocês não podem abrir mão é a feminilidade, meus amores. Depois que eu descobri a feminilidade, a minha vida foi transformada. A maioria de vocês eram mulheres masculinas no casamento. Você era a cabeça da casa, você tomava todas as decisões, você era extremamente controladora, você não se preocupava em cuidar do lar, você não se preocupava em cuidar de si mesma, e tudo isso foi te desgastando. Geralmente, a mulher que está na polaridade masculina, ela fala assim: meu marido não toma frente de nada, meu marido é muito parado, meu marido é muito lento, meu marido é muito lerdo, meu marido é muito devagar, se eu não fizer as coisas, ele também não faz. Isso é a fala da mulher que está na polaridade invertida. Significa que ela está fazendo o papel do marido. Se você está fazendo o papel do seu marido, o seu marido não tem nada para fazer. Ele só fica assistindo. E por que que você está fazendo o papel do seu marido? Porque você não sabe o seu papel de mulher, que é o papel, vamos lá, a única maneira de ser casada e ser feliz é a mulher sendo submissa, tá? Submissa não é a mulher apanhar do marido, ser desrespeitada pelo marido, passar por violência, ser pisada. Isso não é submissão, isso daí é violência. Violência, se você passou por um caso de violência, é o único caso que você tem que desistir, porque você não pode permanecer sendo violentada, tá? E isso, nesse caso, o divórcio é uma ótima opção, porque você não pode ficar sofrendo na mão desse homem. Mas se você não é nesse caso, que eu acredito que você não seja, porque a maioria dos relacionamentos são saudáveis, você vai ser uma esposa submissa. O que é a esposa submissa? É a esposa. O que é isso ser submissa, gente? Não é ser inferior, ser pisada, ser menosprezada, isso daí não é. Ser submissa é estar sob uma missão. Seu marido tem uma missão, você está abaixo dessa missão. Significa que você e ele são duas pessoas iguais, homem e mulher, porém você escolhe, preste atenção, dar na mão dele as rédeas do casamento e você escolhe ser submissa à vontade dele. Significa que quem vai decidir tudo, vai tomar as rédeas do casamento é o homem. E você estará ao lado dele, auxiliando. Eu sei que isso é complexo para quem era uma esposa masculina, mas esse é o único jeito que funciona o casamento. E é o único jeito que você fica feliz. Por quê? Quando você se torna uma esposa submissa e você está ao lado do seu marido e ele está tomando as rédeas, você pode descansar, porque você se sente protegida, porque ele pega a parte mais pesada, ele toma as decisões, ele é o provedor da casa, ele que faz o trabalho pesado e você, vulnerável, descansa. Esse é o segredo de ser submissa. Quando nós somos submissas ao marido, nós descansamos, gente. É por isso que você estava lutando no teu casamento e você estava se sentindo sobrecarregada e você achava que era melhor terminar, porque você estava na posição masculina. E de fato, você nem nasceu para fazer isso. Você nasceu para ser protegida, para ser cuidada, para ser cortejada, para ser amada. E se você não está numa posição de submissão, você não consegue fazer isso e viver isso. Porque se tu estás na posição masculina, o teu marido está na feminina. E vocês dois estão perdidos nos papéis, sofrendo porque cada um está no papel errado. E aí o casamento termina, porque você sente que tu tá no lugar errado, e de fato você tá, e o teu marido sente que ele também tá no lugar errado. E ele acha que o lugar certo é fora do casamento. Mas, na verdade, o lugar certo é dentro do casamento,
ele exercendo a posição dele. Amanda, meu marido é parado, meu marido é lento, eu era o homem da casa. Coloca aqui nos comentários quem que era o homem da casa. Se eu me torno feminina e o meu marido continua não sendo masculino, do que adianta? Se você se torna feminina, você empurra o seu marido para o masculino. Por quê? Porque você não vai mais assumir as rédeas de tudo, você vai deixar o espaço. E a única opção é ele tomar essas rédeas. Então, vocês entram em harmonia, que a gente fala, tá? Você não compete mais com o marido. Você não fica mais jogando na cara dele, você não fica mais brigando com ele, você não fica mais querendo fazer o papel dele. Você, gente, o nosso papel, ele é perfeito. Se a gente olha para o nosso corpo, a gente sabe, eu não fui feita para luta, eu não fui feita para carregar peso, eu não fui feita para sustentar uma casa. Olha para o meu corpo, olha para o teu corpo. O homem foi feito para isso. Eu fui feita para ser protegida, para ser cuidada. Eu fui feita para administrar o meu lar. E quando o meu marido chegar, eu estar pronta para recebê-lo em casa, para amar esse homem, para estar lá do lado dele auxiliando. Assim as coisas se conformam, tá? Como mostrar essa mudança se não há contato? Perfeito, Fran. Você vai mostrar essa mudança na sua postura. Eu não tenho contato, a gente não se fala. Você vai mostrar essa mudança através das suas redes sociais, através de pessoas em comum, que a gente chama o efeito fofoca. Dentro do meu curso, vocês aprendem a fazer isso, tá? Você não precisa estar perto do seu marido para ele saber que você mudou. Porque as pessoas começam a falar de vocês. Como vocês são casados, vocês foram casados há muitos anos, vocês têm amigos em comum, familiares em comum. As pessoas te encontram e elas falam assim: nossa, Fran, você tá mais leve, você tá diferente, tá mais bonita. E aí as pessoas vão e falam pro teu marido: olha, eu vi a Fran esses dias, ela tá tão diferente. E aí ele fica curioso: tá diferente? E aí ele fica curioso para saber, ele vai nas tuas redes sociais, ou então ele pergunta para uma amiga sua, uma familiar sua, ele sonda. O teu marido, apesar de ter ido embora, ele tá esperando que você mude, porque acredite, ele também quer reconstruir essa aliança, só que ele não sabe ainda, porque na cabeça dele a melhor coisa é ir embora, a melhor coisa é ser feliz com outra. Só que ele cai na real à medida que você vai mudando, porque vocês são um só. Lembra que vocês são um só. Vocês são um só. Se você muda e se torna feminina, você sendo uma só carne com seu marido, é inevitável que ele sinta esse impacto lá do outro lado, porque vocês estão ligados espiritualmente. Não importa se o teu marido está do outro lado do mundo. Se você está vivendo processos e mudanças, ele vai sentir, porque ele é um só contigo. Isso é uma visão muito mais espiritual. E aí ela casa muito mais. Quando você está tranquila e serena, o teu marido também está tranquilo e sereno. Quando você se torna mais feminino, o teu marido também se torna mais masculino. Quando você passa a acreditar no teu casamento e na tua aliança, ele começa a se arrepender aqui desse lado. Porque vocês se ligam. Entendeu? Tá fazendo sentido, gente, para vocês? E aí, vamos lá. Vou trazer uma palavra. Gente, toda. Amanda, de onde tu tiraste isso? A parte da feminilidade, todos os livros e todos os autores de feminilidade, eles tiram baseado na Bíblia, porque a Bíblia é a única referência de feminilidade que nós temos. Não existe artigo científico, não existe estudo, porque a ciência desconsidera a feminilidade, tá? E tá tudo bem, a ciência ela não é a maior verdade das nossas vidas. Por isso que eu comecei a estudar feminilidade, depois de estudar muitas questões psicológicas, emocionais, científicas voltadas para o universo dos casamentos, eu passei a estudar feminilidade para, vamos dizer, somar a reconstrução, porque quanto mais conhecimento eu tenha, melhor eu posso te ajudar a reconstruir teu casamento e melhor eu posso dizer onde é que você tem que mudar, o que você tem que mexer, né? E aí eu vou ler para vocês. Toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata derruba com as próprias mãos.
significa que você vai se tornar uma esposa sábia para você edificar a sua casa, para você reconstruir a sua casa. E casamento é reconstrução. E deixar de ser aquela esposa insensata que derrubou, né? Você, com as suas próprias mãos, foi destruindo o teu casamento, sem saber, tá? Eu sei que não era a sua intenção. Se você soubesse que o teu casamento ia acabar, você nunca teria feito nada daquilo. Só que quando a gente não tem maturidade, a gente não tem vivência, a gente acaba tomando umas decisões que a gente se arrepende. E tá tudo bem. Todas aqui estão para uma segunda chance, né? Amanda, como é que eu me torno feminina? Você vai fazer uma reforma no seu corpo, na sua mente, na sua parte espiritual. No seu corpo, como? Vamos começar a fazer um treino, começar a cuidar do corpo, começar a ter uma alimentação saudável. Muitas aí precisam emagrecer, muitas aí precisam se vestir melhor, com roupas que passem valor, tá? Eu quero falar muito sobre roupa para vocês, para mostrar como é que a roupa pode impactar o seu marido, impactar as pessoas à sua volta, e só com as suas roupas elas podem sentir que existe algo de diferente em você, dentro de você, que você não é mais a mesma pessoa só com as suas roupas, tá? A imagem, ela gera um impacto enorme nas pessoas. Eu sei, gente, porque antes eu me vestia igual uma piriguete. Ai, meu Deus, como eu me arrependo. Eu me vestia igual uma piriguete, eu andava com um monte de roupa curta e eu passava uma imagem horrível, tá? E as pessoas se aproximavam de mim e não me tratavam como eu merecia, porque eu estava passando a imagem com as minhas roupas, né? Então é nítido. Se você se veste como uma mulher que não tem valor, as pessoas te tratam como se você não tivesse valor. Se você não se veste como uma esposa virtuosa, é óbvio que você não é uma esposa virtuosa, porque a roupa reflete o seu caráter, tá? Quero mudar minhas roupas, mudo o meu caráter. Quero que o meu marido veja que eu mudei, passo a me vestir de um jeito diferente. Você que é casada, você não pode ficar colocando teu corpo na vitrine, tá? Nada de roupa curta, nada de short curto, nada de roupa muito colada, nada de ficar flertando com outros homens, dando bola para outros homens, saindo com outros homens. Se você está na reconstrução do seu casamento, você tem que se separar. Porque se você ficar agindo como uma mulher solteira, é assim que você será, uma mulher solteira. Então, para que você se prepare para o teu marido voltar, você tem que fazer uma reforma. E reforma é quebrar tudo e construir algo novo, né? Imagina, quebra tudo, muda o guarda-roupa, muda a tua forma de agir, muda os lugares que você vai, muda as tuas amizades, não anda com mulher que não te acrescenta, tá? Amiga que te convida para ir para festa, amiga que te apresenta a outros homens, amiga que fica dizendo para você superar, não é sua amiga. Se ela fosse sua amiga, ela te levaria para um caminho bom, tá? É uma reforma. Você vai ter que abrir mão de quem você foi para se tornar essa esposa que reconstrói. É só assim que você vai reconstruir. Tem outro jeito? Não. Existe uma outra maneira de eu ser a mesma pessoa que eu era e meu marido voltar? Não. Só existe o jeito, reforma, se reinventar, se reconstruir, abrir mão de quem você foi. Porque se você abrir mão de quem você foi, você vai construir um casamento que você nunca viveu. O teu casamento, ele é uma consequência de quem você é. E aí você vai ter que mudar quem você é para construir um novo casamento, tá? Cuidado com rede social, gente. Vocês erram muito na rede social. Eu entro no Instagram de vocês, eu vejo foto de biquíni. Cara, uma mulher casada com uma foto de biquíni, o que é que ela quer? Ela quer chamar a atenção de outros homens. Ela quer dizer que ela tá na pista. Ela quer dizer que ela tá aí, eu tô solteira, eu tô no mundo. Ela quer gerar ciúme no marido. Ela quer dizer pro marido assim: olha, você me perdeu, tem um monte de homem aqui me querendo. Desse jeito, não vai funcionar. Cuidado com as suas fotos, cuidado com o que você está expondo nas redes sociais. Eu tenho vivido um tempo bem offline agora, eu quase não compartilho mais tanto a minha vida, porque tem sido muito bom para mim, para eu preservar, tá? Vocês vai ser intencional, postagem para gerar o impacto que você quer. No mais, não precisa compartilhar toda a sua vida, porque senão você está
expondo muito, né? O terceiro princípio, gente, é o mais importante, o melhor, deixa pro final, tá? Olha, a Clarice falou, tudo que a gente faz aqui está ligado no mundo espiritual. A gente faz e pode ter o carimbo de Deus ou do diabo. Se a gente pedir Deus tira do caminho essas pessoas, a gente entende depois. É, gente, tudo que a gente faz aqui é assim na terra como no céu. Vocês sabem o Pai Nosso, assim na terra como no céu? Tudo que acontece tudo que está ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. Então, gente, sobre rebote, só para vocês entenderem, a rebote geralmente é uma mulher bem vulgar, tá? Vocês podem ver, é uma mulher que ela é bem vulgar, ela usa roupa vulgar, ele conheceu essa rebote numa festa, ou num bar, ou em algum outro lugar bem ruim, né? É uma mulher que não tem valores. Por quê? Toda mulher que tem valor, ela não se envolve com um homem que acabou de terminar um casamento ou que ainda está casado. Percebe? Se ela tivesse valor de verdade, ela jamais aceitaria conversar com um homem que ainda está casado. Porque a maioria de vocês permanece casada, não tem divórcio. Entendeu? Então, uma mulher que tem valor, ela não se envolve com um homem que ainda está casado. Olha, a Raquel falou assim, Amanda, eu sempre tive cuidado na vestimenta, sempre prezei pelo meu valor nesse ponto. Mas houve vezes em que vi contatos do meu marido, mulheres com roupa de piriguete. Segundo ele, não mantém contato, mas adicionava a qualquer uma para mandar convite. Pode mudar, pois um dia eu perguntei se fosse um pouco a roupa, ele jamais estaria comigo. Se casou comigo, sabe do meu valor. Então, você tem valor, essas mulheres não têm. Por que que ele fala com essas mulheres? Primeiro, porque o seu marido está perdido, tá? Que ele está procurando piriguete para satisfazer algum desejo dele, tá? Segundo, você jamais tem que se igualar com piriguete, gente, pelo amor de Deus. Como é que você, esposa, que tem todo o valor, vai se igualar com uma piriguete, uma mulher que se veste de forma vulgar, que fica com homem casado, tá? Que se envolve com homem casado, que conversa com qualquer um. Essas mulheres, elas não constroem nada sólido na vida delas de relacionamento, porque elas não sabem o valor delas. A gente não tem que ter raiva da rebote, raiva da piriguete, raiva da amante. Essas mulheres, elas estão tão perdidas e tão sem valor que elas perderam totalmente a noção de que tipo de homem ela precisa se envolver, que tipo de homem Deus tem para a vida dela, que tipo de relacionamento é um relacionamento que agrada a Deus, que tipo de roupa é uma roupa que agrada a Deus. Elas não têm nada disso, elas não têm esses valores, entendeu? Basicamente, elas estão mortas espiritualmente, tá? Essas mulheres, elas sempre estão mortas espiritualmente, porque a rebote, gente, será que ele não vê isso? Que ela era amante, como confiar? Ele não confia. É claro que ele não confia, ele só está usando o corpo dessa mulher para preencher um vazio, tá? Que em breve não será preenchido, porque esse vazio não vai ser preenchido com mulher nenhuma. O vazio que você deixou na vida do teu marido, não existe mulher ou mulheres ou dinheiro ou viagens ou carros ou casas que preencham. O vazio é do teu tamanho. Então ele não vai preencher com ninguém. Ele vai tentar, só que ele não vai conseguir, né? Olha, eu estou suspeitando de uma possível rebote a ficante oficial porque ele tem várias. Ela tem mestrado, é professora de escola, é separada de um ex-esposo muito parecido com o meu. Porém, ela vive em bares, bebendo, é toda tatuada, usa roupas vulgares, feminista, posta treino. É, cara. Primeiro, que o teu marido ele tá bem vivendo na polaridade invertida para ele se atrair por uma mulher masculina. Ela é 100% masculina. Toda mulher feminista, essas coisas, ela é 100% masculina, tá? Outra coisa, gente, tatuagem. Eu falei no meu Instagram, gente, me arrependi de todas as minhas tatuagens. Um dia eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre isso. As minhas tatuagens não representam quem eu sou, passam uma imagem bem negativa, inclusive. E eu me sinto ótima
Por isso que eu escolhi essa roupa, inclusive, para dar essa aula, porque eu me sinto muito bem quando eu estou cobrindo todas as minhas tatuagens, que aí ninguém sabe que eu tenho, e ninguém sabe essas loucuras que eu fiz na época que eu era perdida, né? Isso é a minha visão, tá? Eu me arrependi de todas, eu me sinto muito mal. Se eu pudesse, eu não faria nenhuma, porque não tem a ver com quem eu sou. Hoje eu trabalho com casamento, hoje eu sou uma mulher de Deus. Não tem a ver essas loucuras que eu fiz, gente. Entendeu? Isso passa uma imagem extremamente masculina, tá? Tatuagem, geralmente a rebote ela é tatuada, tem tatuagem vulgar, passa uma imagem de rebeldia, bem masculina, né? Vamos para o terceiro princípio, vocês estão prontas? Esse é o mais importante, tá, gente? De todos, esse é o mais importante. O princípio espiritual. Presta atenção. Você, como esposa, você tem que duas quase que obrigações na tua vida. Oração e intimidade com Deus. Se você não tem vida de oração, você não vai reconstruir teu casamento. Porque você não vai conseguir permanecer confiando e acreditando e tendo fé enquanto teu marido não volta. Para você permanecer, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa ser conduzida por Ele. E aí você vai ter uma vida de oração e você vai ter intimidade, tá, gente? Intimidade significa, sabe quando tu é muito íntimo de uma amiga e que tu sabe o que ela gosta, que tu sabe o que ela pensa, o que ela sente, os sonhos dela, os projetos dela, sabe? Essa intimidade. Pronto, você era muito íntima do seu marido, você sabia a comida que ele gostava, onde ele gostava de ir, o que ele não gostava, quais eram os sonhos, os projetos, quando ele estava chateado. Isso, isso você construiu porque você foi casada com ele, né? E você passou muito tempo junto dele e você gastou tempo e a tua vida junto com ele. Por isso que tu sabia muito sobre ele. Para que você conheça Deus e tenha intimidade, descanse, fique tranquila, você tem que gastar tempo, investir tempo, conversando com Deus, orando, louvando, indo para a igreja. Então, tem muitas pessoas que estão começando a me dizer que voltaram para a igreja depois que começaram a reconstrução do casamento, ou depois que me começaram a me ver falando sobre Deus. Eu fico muito feliz. Isso é graças sempre a Deus, toda glória a Deus por isso, tá? Mas você precisa ter vida de oração e intimidade. Se você não ora e você não tem intimidade, você não vai conseguir permanecer na reconstrução. E outra, quando teu marido voltar, vocês vão ter que encarar um monte de desafio, certo? E o resto de toda a tua vida com teu marido, porque não é só o marido voltar, né? Tem o novo casamento. E no novo casamento, você vai continuar enfrentando desafio, vai ter dificuldade, e você só vai conseguir ultrapassar essas dificuldades sem se separar de novo e sem entrar em crise de novo, se você tiver uma vida espiritual forte. Se você tiver vida de oração e intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente passa a se comportar como Deus quer e não como a gente quer, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Então, por exemplo, Amanda, devo perdoar? Olha quem tá aqui, gente. A minha gatinha. Então, por exemplo, Amanda, devo perdoar o meu marido? Deve. Por quê? É minha vontade? É tua vontade? É a vontade de Amanda perdoar? Claro que não. A nossa vontade é tocar fogo no marido, é jogar na cara dele, é mandar ele embora, é fazer ele sofrer, é se vingar. A nossa vontade de ser humano é essa. Concorda? Eu vejo meu marido com rebote. Qual é a minha vontade? Arrumar um homem mais bonito do que ele e mais rico do que ele, passar na frente e esfregar na cara dele que eu estou feliz. Essa é a nossa vontade? É a nossa vontade. Bora falar que é a verdade, entendeu? Porque, porque a nossa vontade é tacar fogo. Sim, gente, é claro que é. É claro que é.
Mas, quando nós temos intimidade com Deus e vida com Deus, a gente começa a fazer o que o marido quer. A minha vontade, coloca a tua vontade aqui, bora fazer o desabafo. A minha vontade é esfregar a cara da amante no asfalto, querida. Toca fogo nela. É chegar na cara dela e falar um monte de coisa. É quebrar tudo. Gente, ok, a sua vontade é essa, mas não é o que você vai fazer. Por quê? Se você tem intimidade com Deus, se você é filha de Deus, você tem que obedecer. E se você obedecer, é não fazer a tua vontade, mas fazer a vontade que Deus quer para ti. A tua vontade é te divorciar? Talvez. Você vai? Não. Você vai seguir a vontade de Deus para sua vida, reconstruir o casamento. Minha vontade é quebrar a cara da rebote? Sim. Porém, você não vai fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade de Deus. E você só consegue fazer a vontade de Deus, meu amor, se você tem intimidade para saber a vontade dele. Entendeu? Se você tem intimidade para lutar contra a tua natureza de querer quebrar tudo, tocar fogo em tudo. É desafiador? Óbvio que é. Como é que a gente consegue? Quando a gente tem intimidade. Quando a gente sabe o que Deus quer. Quando a gente está aqui, ó, ouvindo a voz dele, dizendo, ó, quero tocar fogo na amante, mas em vez disso eu vou orar por ela, eu vou perdoar ela, eu vou liberar perdão, porque essa mulher é uma mulher que está sendo usada. Gente, casamento é batalha espiritual, tá? A rebote, a amante, ela está sendo usada pelo inimigo para destruir teu casamento, tá, gente? Eu vou explicar bem breve para vocês, é um assunto bem complexo. Todo mundo conhece a história de Judas? Todo mundo sabe que Judas vendeu Jesus por moedas. Disse lá para as pessoas que queriam matar Jesus onde ele estava, vendeu Jesus, traiu Jesus por causa de dinheiro, tá? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe essa história é bem famosa. Judas o traidor, tá? Por que que o Judas fez isso? Porque ele estava possuído, tá, gente? É só para vocês entenderem. A pessoa que está possuída não é aquela que está gritando, falando com uma voz diferente, endemoniada, que nem a gente vê. A pessoa pode estar possuída quando o inimigo ele penetra na mente e no coração da pessoa. Ela está possuída. Ela está fazendo o que o inimigo quer que ela faça. Entendeu? Igual Judas. Judas estava tranquilo, não estava? E vendeu Jesus. Só que quem estava fazendo, usando ele, era o inimigo. A amante e a rebote, elas são usadas também pelo inimigo para destruir o casamento. Entendeu? Por quê? Porque uma mulher de Deus nunca chegaria perto de um homem casado. Porque luz não se mistura com treva. O seu marido também está sendo usado pelo inimigo para viver, beber, usar droga, se envolver com outras mulheres, entendeu? E a rebote e a amante, elas estão possuídas. O que é esse possuído? O inimigo se apossou da mente e do coração. E agora ela está fazendo tudo que o inimigo quer, falando tudo que o inimigo quer, vestindo tudo que o inimigo quer, entenderam? Por isso que casamento é batalha espiritual. Você não pode deixar o inimigo plantar mentira na tua cabeça. Quais são as mentiras? Teu marido não vai voltar. Deixa de ser besta. Vai te casar com outro, tu tá perdendo tempo. Outra mentira. Deus não vai cumprir promessa nenhuma, ele te esqueceu. O teu casamento acabou, querida, tá perdendo teu tempo, já deveria estar se casando com outro. Entendeu? Vocês têm que ter cuidado. Quem é que vence batalha espiritual? Quem está forte, meu amor, na fé. E aí tu vai começar a perceber mentira do inimigo, entendeu? A rebote do meu esposo é evangélica. Ela é evangélica, mas ela não tem Deus no coração dela. Tem um monte de gente errada dentro da igreja, tá? A pessoa ir para a igreja não significa que ela entregou a vida dela para Deus, tá? A rebote, ela é evangélica, mas ela não teme a Deus. Se ela temesse, ela não estaria fazendo isso, tá bom? Sabe por quê?
Porque se ela fosse realmente uma mulher de Deus, ela jamais teria se envolvido com teu marido. Acredite, Deus é bem claro. Quando a gente tem intimidade com Deus, ele fala as coisas pra gente. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês, gente, aqui uma coisa que Deus falou comigo. Eu tô falando bem mais de Deus no meu Instagram, né? Que um dia eu tava orando e Deus disse assim: "Tu tá falando pouco de mim no teu Instagram. Tem que falar mais". Aí eu falei: "Como assim, Deus? Eu tô falando. Tá falando pouco, tá falando muito de ti, pouco de mim. Tem que falar mais. Essas mulheres precisam ouvir de mim". E aí eu comecei a falar mais. E ainda preciso falar ainda mais, né? Amanda, mesmo após o divórcio, a Rebote é considerada amante? É, tanto faz. O seu marido fez uma aliança com você. Não existe alianças. Ele não pode se tornar uma só carne com várias mulheres. Ele se tornou uma só carne contigo. Ele se divorciou, porém você continua sendo esposa dele e ela continua sendo amante. Ele está te traindo espiritualmente, tá? Para Deus, ele está te traindo, porque ele está se envolvendo com uma outra mulher. Só existe uma mulher na vida dele que é você. Toda qualquer mulher que ele se envolva, que ele case, não importa. Esse casamento dele, inclusive, nem vale, tá? Não vale diante de Deus. O único casamento que valeu foi o seu com ele. Esse outro casamento não é válido. Acredite. Tem muita gente fazendo coisa errada por aí, né, gente? Vamos lá. O que eu tenho que fazer, Amanda? Se você é uma só carne, preste atenção aqui. Vou ler para vocês só para vocês entenderem de onde eu tirei. Tirei isso de dentro da minha cabeça? Não, tirei isso de dentro da palavra de Deus. Por isso que eu tenho que mostrar para vocês, tá? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Baseado nisso, você tem autoridade sobre a vida do seu marido. Significa que se você disser, eu não quero mais que meu marido fique longe de mim, ele tem que voltar, ele vai voltar. Autoridade significa que você tem poder, tá? Quando você se casou com o seu marido, foi dado um poder para você de esposa, de edificar sua casa e de ter poder. Tu tem poder sobre o teu marido, literalmente. Significa que a hora que você exercer o seu poder e disser, eu não aceito mais o meu marido com outra mulher, eu não aceito o meu marido fora de casa, ele tem que voltar, ele vai voltar. Parece fácil falar, né? Falar é fácil. Só que quando você se fortalece espiritualmente, cada vez mais você vai adquirindo esse poder e tendo fé, essa autoridade é exercida sobre ele. Todas as esposas que reconstruíram o casamento, elas entenderam isso. E elas declararam: meu marido vai voltar para casa. E o que acontece? O marido volta. Por causa do poder que você tem na vida dele. Porque vocês são uma só, um só, um só. Vocês podem estar morando em casas diferentes, mas vocês são um só. Se o teu marido faz alguma coisa que te faz sofrer, ele também sofre. Se o teu marido está com rebote, e isso te machuca, ele também está se machucando. É literalmente isso, tá, gente? O mundo espiritual é muito forte. Como eu faço para fortalecer minha autoridade espiritual? Amanda, abre o jogo. Fortalecer sua fé, gente. Você tem que acreditar em Deus. Gente, Deus, Jesus, quando veio na Terra, ele fazia paralítico andar, ele abriu o mar vermelho com Moisés. Vamos lá, mas Jesus fez o paralítico andar, perdoou o pecado, fez um monte de milagre. É esse mesmo Deus que vai trazer o seu marido, tá? É esse, não é outro, não é outro, é esse mesmo. Quanto mais você tem fé de que Deus é capaz de fazer o que ele quiser, mais confiante você fica. E quando você fica mais confiante, você passa a acreditar nas promessas, porque provavelmente você deve ter promessa
toda filha de Deus que casou, que tem intimidade com Deus, ela tem promessa. Alguma coisa que Deus te prometeu que ele disse que ia fazer. Entendeu? E aí, quando você se fortalece nas promessas, você fica tranquila, você descansa, fica serena, entende que é só uma fase, que teu marido vai viver coisas, tu vai viver outras coisas e vocês vão se unir, entendeu? Não tem erro para isso. E aí, gente, como é que isso acontece? Quando você reconstrói a sua identidade de filha, tá, gente? Muitas de vocês se sentem abandonadas, né? Deus me esqueceu. Por que que Deus permitiu que o meu marido fosse embora? Por que isso está acontecendo comigo? Deus não me ama. Porque se ele me amasse, ele traria o meu marido. O fato do teu marido ter ido embora é consequência dos erros que vocês dois cometeram. E aí vocês não estão sofrendo as consequências. Mas quando você reconstrói a sua identidade de filha, você percebe que Deus quer mais que tu trazer o teu marido, inclusive. E que você só precisa começar a ser filha, começar a confiar, começar a descansar, começar a entender que Deus está cuidando do seu marido, está cuidando de você, está cuidando da sua família, que Deus está preparando um novo casamento, que você vai ser uma pessoa que vai contar a tua história para várias mulheres, inspirar várias mulheres. Tem um monte de mulher aqui que em breve vai estar contando história de meu marido voltou, eu estou feliz com ele. Meu marido se arrependeu, eu estou vivendo um novo casamento, eu confiei nas promessas de Deus. Tem um monte de mulher, gente, eu tenho certeza. Porque senão eu nem estaria aqui com vocês. Entendeu? E vocês não estariam aqui. Então, tem muitas de vocês que têm promessa para viver, mas você não pode se apaixonar tanto pela promessa. Você tem que se apaixonar mais pelo Deus que prometeu. Porque se você fica apaixonada na promessa, tu só fica assim, meu Deus, que horas o meu marido vai voltar? Meu marido ainda não voltou. Eu acho que Deus não vai cumprir. Eu acho que meu marido vai voltar só daqui a 10 anos. Tu fica tão desesperada pela promessa que tu esquece que quem prometeu foi Deus. Mas ele te prometeu não é para tu ficar louca por causa da promessa. É para você confiar nele. Confia em mim. Deus só quer uma coisa de ti. De todas nós. Confia em mim. É só isso. Me dá teu casamento. Me dá teu casamento que eu faço o resto. Entendeu? Os nossos grandes esforços e a ansiedade, o controle e o desespero é porque você não entrega. Ou você entrega e pega de volta. Quando a gente entrega, a gente descansa. Só existe descanso. Por quê? Porque a gente não é cavalo. Tipo, na Bíblia fala que a gente é ovelha. A ovelha, o que que a ovelha é? A ovelha é muito aleatória, né? Ela não sabe para onde ela vai, tem que ter uma pessoa guiando, ela não sabe o que ela faz, ela é bem perdidona. A gente é assim na vida. E a gente precisa do quê? Entregar para Deus nossas lutas, nossas dores, nossos medos. E olha, Deus, está aqui, ó. Entreguei. E agora eu vou descansar. Porque eu não aguento mais lutar sozinha. Eu já estou cansada. Eu já estou cansada de fazer as coisas na força do meu braço. Eu já estou cansada de viver essa vida aleatória. Quando eu voltei para Deus, eu já estava cansada, de verdade, gente, de verdade. Por isso que eu mudei muito. É porque, claro, eu não vou abrir a minha vida pessoal para vocês, mas eu mudei muito a minha vida pessoal. E todo mundo pergunta, por quê? Eu falei, gente, eu estava cansada. 30 anos vivendo uma vida aleatória, vivendo perdida, vivendo uma vida de promiscuidade, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de corrupção, de tudo de pior que vocês imaginarem, eu passei, entendeu? Vivendo uma vida de depressão, ansiedade, eu tinha insônia, não conseguia dormir, uma vida destruída. No passado, eu vivia uma destruição na minha vida toda, sabe? Todas as áreas da minha vida. Perdi 100% controle, foi ótimo, porque aí eu me aproximei de Deus. E aí foi bom que, enfim, tudo se organizou. Então, assim, eu já estava cansada. Eu imagino que vocês também estão cansadas de ficar segurando esse casamento com a força do braço e lutando sozinha, entendeu? Então, não luta sozinha, porque você nem nasceu para lutar sozinha. Você nem nasceu para lutar. Principalmente quem é mulher nasceu para descansar. Mulher nasceu para ficar segura, mulher nasceu para ficar num lugar de vulnerabilidade. Entrega. Não luta só, entendeu? O teu casamento não vai ser reconstruído na força do teu braço. É
mentalidade, feminilidade e descanso, autoridade espiritual. Quando tu tem autoridade, tu tem poder para dizer: meu marido vai voltar para casa e eu vou ficar só descansando, esperando ele voltar. Entendeu? É a melhor posição, gente. É a melhor posição. Eu digo por experiência própria. Lutar na força do braço vai te gerar ansiedade, preocupação, desespero, perturbação. A gente não nasceu para lutar. A gente nasceu para viver no colo e descansar. Entendeu? E que você. A gente só descansa quando a gente sabe que a gente é filha de Deus, tá? Se eu sou filha e o meu pai tem o melhor para mim, por que eu vou me preocupar com o que está acontecendo? Ficar com medo de ver meu marido por aí pelo mundo. Eu sou filha. Alô, olha quem é meu pai. Ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor marido para mim. Você vai receber o seu marido quebrado no começo, mas depois o teu marido vai viver uma transformação tão grande que tu vai dizer assim: eu não reconheço esse homem. Porque ele está sendo. Eu já ouvi isso, Amanda. O meu marido está sendo um homem que eu nem conheci. Se eu soubesse que ele podia ser tão bom, eu acho que eu teria feito tudo isso antes, entendeu? É isso. Deus tem uma melhor versão de marido para ti. Assim como Deus tem a sua melhor versão de esposa para o teu marido, a sua melhor versão de mãe para o teu marido, a sua melhor versão de profissional, a sua melhor versão de amiga. As coisas de Deus, elas são sempre assim. Entendeu? Eu quero muito que isso entre no coração de vocês, porque eu não quero mais ninguém ansiosa, angustiada, perdida, nem querendo desistir. Eu quero todo mundo amando, eu tô no descanso, minha filha. Eu tô aqui, ó, tranquilex. Porque o meu marido tá chegando, eu vou até arrumar minha casa para esperar ele. Porque a qualquer hora ele tá chegando, gente, porque é assim, ó, é rápido, tá? Quando você descansa, é rápido. Se você fica ansiosa, demora. Para quem está ansiosa, um mês demora 200 anos. Para quem está tranquila, um mês, nossa, passou rápido, meu marido voltou. Entendeu? É um esforço. Você só vai conseguir viver o descanso quando você tiver oração, intimidade, souber quem você é em Deus, que tipo de coisa Deus tem para tua vida, entendeu? Mas esse lugar existe. E quando você fica nesse lugar, tu fica blindada. Blindada de forma que não importa o que as pessoas falem, não importa o que o teu marido fale, até porque a tua realidade começa a mudar, entendeu? Muito rápido, inclusive. Quando você entra no lugar de descanso, as coisas começam a se reorganizar. De repente, a tua vida profissional melhora, de repente, o teu marido começa a te mandar umas mensagens, vocês vão começar a receber mensagens que vocês nunca mais receberam. Você começa a perceber, meu marido olhou meu Instagram, meu marido me mandou uma mensagem, fazia tempo que ele não me mandava. Surpresas começam a acontecer. Por quê? Porque você está num lugar de descanso. Não tem preocupação. É só abrir para receber, entendeu? E aí eu quero saber, gente, qual a maior verdade que tocou o coração de vocês? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários que eu já vou ler tudo. Coloca aqui rapidinho. Voltei.
Quando eu estiver pronto, meu marido vai voltar. Muito bem. Que eu não mudei. Mas tu vai mudar agora, Sibeli. O melhor caminho para mudar é a pessoa saber que não mudou, entendeu? Eu tenho autoridade sobre a vida. Tem, gente, uma autoridade enorme, tá? Todas são incríveis, mas saber que temos um poder que governa o universo. É, gente, Deus governa tudo, né? Quando eu estiver pronto, meu marido vai voltar. Uma irmã da igreja disse que Deus mandou eu divorciar porque ele tem algo melhor para mim. Isso é mentira. Deus odeia o divórcio, Girlane. O divórcio só foi criado na época de Moisés porque eles estavam com um coração endurecido. É o que está acontecendo com o teu marido. O teu marido, ele está com o coração endurecido, né? Que tu fala e ele não te ouve, que tu pede para ele voltar e ele não volta, ele está cego, vamos dizer, pela vida dele, pela liberdade. Isso é mentira, tá, gente? Deus não manda ninguém se divorciar porque ele odeia. É claro. Deus ama casamento e odeia divórcio. Não tem como ele dizer, olha, Deus mandou eu te falar que você tem que divorciar. Não é isso, tá? Divórcio existe na Bíblia, gente. Vou explicar para vocês muito claro, tá? Que eu estudei para falar isso para vocês. Existe na Bíblia uma opção que eles falam para divorciar, que é quando existe traição. Mas eu preciso explicar para todo mundo sabe disso, né? Eu imagino que na Bíblia tem dizendo que quando acontece traição, a pessoa pode se divorciar. Porém, apesar de ter isso, nós sabemos que Deus ama reconstruir casamento e que perdoar é algo que ele deixou para nós. Como a gente sabe que o perdão é o que reconstrói o casamento depois de uma traição, a gente entende que tem um monte de casamento que pode ser reconstruído depois de uma traição. Por isso que o seu pode ser reconstruído depois de rebote, porque acredite, ele saiu de casa, se envolveu com uma outra mulher, ele está te traindo. Por isso que tu te sente traída, não te sente? Claro que sente, porque de fato ele está. Mas para o mundo ele não está. Não, ele não está te traindo. Ele terminou, sim, ele terminou, mas vocês têm uma aliança. Sem fé não há reconstrução. Quando eu estiver pronta, meu marido vai voltar. Estou pronta para lutar. Muito bem. Olha, Jesus perdoou a adúltera e disse: vai, não peques mais. É, gente. Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar o marido? Ainda mais marido, né? E fora que a gente sabe que quando toda traição, nós somos responsáveis como mulheres. A gente falhou em alguma coisa. Como a gente é uma só carne, a gente falha em alguma coisa, o marido falha também. Claro que a gente não falhou traindo, a gente falhou sendo controladora, sendo possessiva, sendo obcecada, sendo ciumenta. E aí a gente abre uma brecha para ele olhar para outra mulher. Ele é o errado? Sim. Ele é o mais errado? Claro que sim. Você ser ciumenta e controladora, tá aqui. O marido te trair, tá aqui. É um erro muito grande que ele vai pagar. Só que você tem que entender que você também foi responsável por isso, né? Só tem adulto aqui, a gente sabe como é o por dentro da traição. Perfeito? E aí, eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. Eu vou apresentar uma oportunidade muito legal que eu criei. Eu nunca fiz isso, mas aí eu senti que eu tinha que fazer, dada a nova fase que eu estou vivendo, e que eu acredito que vocês estão vivendo comigo. E eu vou apresentar para vocês, tá bom? E aí depois eu vou responder as dúvidas. Eu preparei um combo para vocês, combo virtuosa. Já que eu sei que vocês estão aqui, que vocês entendem que a parte espiritual ela é muito importante, que vocês querem buscar mais de Deus, que vocês querem fortalecer a fé de vocês, mas que vocês querem se tornar mulheres femininas, que vocês querem fazer a reconquista, saber como é que segue tudo. Eu preparei um combo muito, muito especial, direto do meu coração para vocês, para que a gente viva essa nova fase no teu casamento. Eu quero estar do teu lado, basicamente segurando a tua mão para que você não caia em nenhuma etapa e que você viva o que você tanto quer. Essa vai ser a tua parcela de responsabilidade de fazer, tá? E aí, o que foi que eu criei? Formação Mulher Irresistível. Muita gente já sabe que eu tenho a formação Mulher Irresistível, que é o meu curso todo de reconquista, né? Que tem um mapa da reconquista. Só que eu acredito que a formação ela não é mais suficiente, porque eu gravei a formação, que já teve muita restauração, numa outra fase da minha vida. E aí, para complementar a parte espiritual, que não tem na formação Mulher Irresistível, porque naquela época
eu não tinha um encontro com Deus, como eu tenho hoje, eu vou criar um grupo de desafio, uma só carne. São 7 dias para você recuperar a sua autoridade espiritual. Significa que 7 dias são 7 tarefas, que inclusive algumas tarefas vão envolver mandar uma mensagem para o marido, tá? Para você recuperar a sua autoridade espiritual, recuperar o seu poder que você tem de esposa, tá? Outra coisa, eu vou também, nesse combo maravilhoso, eu vou ensinar para vocês como é que você vai descansar em Deus, tá, gente? Existe um jeito de descansar em Deus. Existe uma forma que você segue, que você alcança um descanso, uma tranquilidade, uma serenidade, uma confiança, uma certeza de que o teu marido vai voltar. E quando você descansa, essa imersão podia ser R$ 97. E eu tenho um curso aprofundado de feminilidade, tá? Para você que quer se aprofundar muito na feminilidade, eu tenho um curso. Tudo isso poderia ser mais de R$ 1.000. Mas eu quero deixar um valor acessível. Eu quero que muitas mulheres, de verdade, gente, eu tenho uma missão, eu abracei tanto essa missão, que eu sei que muita mulher precisa reconstruir seu casamento e estava esperando uma oportunidade, inclusive uma oportunidade financeira boa para fazer isso, entendeu? Tudo isso junto no Combo Virtuosa vai ser 297 ou R$ 29. Por R$ 29 por mês, se você parcelar no cartão, você vai ter acesso a tudo isso e você vai ter toda essa estrutura, na verdade, para reconstruir teu casamento junto comigo, tá? Eu estou muito feliz de apresentar isso para vocês. Eu vou mandar o link aqui para vocês começarem a entrar. E à medida que vocês forem entrando, segunda-feira a minha assistente vai entrar em contato com vocês, porque eu vou fazer só 20 vagas. Como tem grupo de desafio, eu não posso colocar muita gente. Por quê? Porque eu vou mandar para vocês a tarefa, vocês vão fazer, vocês vão começar a tirar dúvida, vocês vão compartilhar, vocês vão precisar ser respondidas. Eu e a minha equipe, juntas, nós vamos responder vocês no grupo, tá? Principalmente o grupo de desafio Uma Só Carne, que é esse projeto novo que eu quero que vocês se tornem autoridade espiritual. Então, são 20 vagas para esse combo. Acabou às 20, acabou, tá? E esse combo, ele dura no máximo 24 horas. De hoje até amanhã eu vou deixar esse combo rodando, que é o tempo que vocês entram. E eu estou muito feliz de anunciar. Eu vou mandar o link para vocês aqui. Por menos de R$ 30 por mês, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Eu não sei quando eu vou fazer uma promoção dessa, até porque eu nunca fiz promoção, é a primeira vez. Mas eu senti que eu precisava criar um momento especial para vocês. E eu vou mandar o link aqui e vai ser uma honra de verdade receber todas vocês nessa nova fase de reconstrução, tá? Quem é que já vai entrar no Combo Virtuosa, me avisa. E agora vamos tirar dúvidas, tá? Parcelado no cartão, tá, gente? Quem for entrando é parcelado no cartão, vou mandar o link aqui para vocês. E agora vamos tirar todas as dúvidas. Amanda, agora eu quero que vocês me digam assim, Amanda, meu marido XYZ serve para o meu caso? Esse é o momento do serve para o meu caso, tá? Pode mandar aqui que eu vou responder todo mundo. Eu criei esse combo especial que eu quero receber todas, porque eu acredito que é o que vocês precisam, tá? Para viver essa nova fase. Eu quero que esse ano seja um divisor de águas. Esse ano o marido volta, esse ano eu me torno uma esposa feminina, esse ano quem já tem a CGM vai ficar na plataforma? Não, é em uma outra plataforma, tá, gente? Tudo tá em outra plataforma. Tanto a formação, o grupo de desafio é no WhatsApp, tá? E o grupo de desafio, grupo de suporte é suporte e desafio. Eu vou colocar cada dia uma tarefa para você recuperar a sua autoridade espiritual e depois você vai poder tirar dúvidas comigo e com a minha equipe ao vivo, durante 7 dias. Eu nunca fiz isso, mas eu entendi que vocês que querem, de fato, a reconstrução precisam de um suporte diário, né? E durante 7 dias vai ter isso também no grupo, tá? Eu e a minha equipe, nós vamos responder. Perfeito? Vamos lá. Agora eu quero as dúvidas. Amanda, serve para mim? Amanda, meu marido fez XYZ. Amanda, meu marido tem rebote. Ó, vai.
Amanda, meu marido se sente inibido. Eu era o homem da casa e ele foi aceitando e se acomodou. Geralmente eles se acomodam. Serve para ti? Principalmente, Fran, o que vai servir para ti é o curso de feminilidade. Além de você saber como é que acontece a reconquista, você vai se tornar feminina. Você se tornando feminina, o seu marido vai sair da posição de acomodado porque você não vai mais fazer o papel dele. Entende? E aí, vamos lá. Yara, eu coloquei o fim, ele está muito orgulhoso. Yara. Quando a mulher coloca, o homem se sente rejeitado, né? Ainda mais se o teu marido foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, ele está se sentindo muito rejeitado agora. Vi que ele era um homem bom e eu cobrava que ele não podia me dar, que era ser mais comunicativo. Provavelmente a personalidade dele, ele é mais caladão e tudo mais, e talvez vocês não souberam lidar, e ele também não soube, né? Serve para você também, por quê? Você vai ter que mostrar muito, Yara, para o teu marido que você mudou no sentido de que você não é mais aquela pessoa. Você vai mostrar para ele que você não é mais aquela pessoa que comanda, que domina. E você vai ter que escrever uma ótima carta do fim para mostrar que você se arrependeu de verdade de ter mandado ele embora. Tá bom? Sibeli. Estávamos nos reaproximando, porém descobri que era fake, porque ele está morando com a outra mulher. Me aborreci e reclamei. Agora ele ficou mudo no silêncio dele. Terminamos exatamente por isso, tratamento de silêncio. Errei em reclamar. Então, se ele está com rebote, você nem deveria ter tido toda essa proximidade com ele. Porque senão você sai de esposa para virar amante, já que ele está com uma outra mulher. Espiritualmente, não, né? Você sempre vai ser esposa. Mas a sua posição, ela se parece com uma posição de a outra. Então, você não pode ficar numa posição dessa. O erro foi você ter dado toda essa abertura a ele com outra mulher. Entendeu? E aí, se você dá essa abertura, ele tá com outra mulher, uma hora você cobra, ele vai dizer, a gente não tem nada. Mas blá, blá, blá. Entende? Vira uma bagunça. Na verdade, você vai despertar nele de novo o desejo de voltar para casa, o amor por ti, você vai mostrar o quanto você mudou, principalmente a mudança, tá, gente? O que faz o homem se arrepender é a mudança. Quando você mostra a mudança, ele começa a pensar de outro jeito, te ver de outro jeito. Ele está com rebote. Quem tem rebote, presta atenção, é a autoridade espiritual, tá? Você vai ter que fortalecer a sua autoestima para que você não ache que você está perdendo ou que tem alguma coisa que ela tem que você não tem. E você tem que fortalecer muito a tua autoridade espiritual. Principalmente o desafio de uma só carne vai te ajudar muito, tá? A Paula, não posso entrar, Amanda, porque coloquei minha situação, mas saí sem querer. É, eu já sei, Paula, ele tá com rebote, né? Desde o ano passado. Paula, eu lembro que eu já conversei contigo, mas eu vou te falar de novo. Enquanto você não estiver bem, feliz, tranquila, ele não vai voltar. Se ele estiver depressiva, ansiosa, preocupada, ele não vai voltar porque ele já sabe o que espera ele. Ele tem que te ver bem, tu tem que primeiro ficar bem, feliz, confiante, para depois tu reconstruir teu casamento. E é só isso que atrai o homem, né? A gente. Vamos lá, gente. Nós que somos mulheres. A gente se atrai pelo homem. Porque ele está acabado, destruído, pobre, quebrado, estressado. Não, a gente se atrai por um homem como? Que está feliz, que é um homem educado, galanteador, masculino. Foi isso que chamou a atenção de vocês no marido de vocês. Você vai se tornar atraente de novo. Mas está ansiosa, preocupada, achando que a Rebote é a melhor mulher do mundo, não existe nada de atraente aí, né, gente? A Daiane, Amanda, eu estou separada, morando junto. Ele diz que não quer mais, ele está apaixonado pela amiga do trabalho. Você está morando junto, separada, você está tendo uma grande oportunidade de demonstrar mudança. Mas você não está demonstrando, porque você tem medo que essa mulher que ele conheceu ontem seja melhor que você. Autoestima.
Feminilidade. Cadê sua feminilidade para seduzir esse homem de novo, hein, gente? Seduz teu marido, Daiane. Teu marido ainda tá morando contigo, ainda tá em casa, tem que seduzir ele. A Fran falou, parece que meu marido tá fazendo uma pirraça. Ele tá fazendo uma pirraça, com certeza. É como se ele quisesse mostrar que agora ele quem decide. O que eu faço? Reconquista. Fortalecer tua autoridade espiritual. Você vai ter que mudar de verdade, né? Porque você ainda não mudou, porque tu tá vivendo uma briguinha de colégio com ele, né? Ele faz pirraça daqui, tu faz pirraça de lá, ou então ele faz pirraça e tu obedece. Acaba com isso. Não deixe ele fazer essa pirraça, não. Amanda, você já conhece meu caso, a novidade agora é que alugou uma casa para ele. Ah, eu já sei, Paty. Permaneço dizendo, tem que fazer a reconstrução todo passo a passo. Se não fizer, nada vai mudar, né? Só fica estressada, ansiosa, preocupada e não sai desse lugar. Vai continuar do jeito como tá, a gente tem que sair desse lugar, tem que se transformar na esposa que realmente soube. Eu já falei para vocês, como é que vocês vão contar a história de vocês? Eu estou reconstruindo meu casamento. Esse é o jeito que vocês vão contar a história, entendeu? Ele vive com a rebote. Gente, rebote não. Ele vive com ela, mas ele não é casado com ela. A esposa dele é você. Mas você tem que usar esse poder. Tu tem um poder sobre ele, mas você não consegue usar porque tá ansiosa, tá preocupada, tem medo, tá vendo ele com uma outra mulher e parece que ele está apaixonado. Ele não tá, gente. Ele tá só, é só química, é só desejo, não existe nenhum sentimento profundo por ela. Até porque ele tá vivendo um negócio errado, né? Ele tá com uma outra mulher, enquanto a mulher dele é você. Olha, ele largou a rebote, agora estamos ficando, só que não quer voltar para casa. Ele não quer voltar para casa porque você não sabe despertar o desejo no seu marido, né? Você só deve estar levando as coisas e ficando com ele e fazendo tudo do jeito que ele quer. Provavelmente você deve estar bem insegura, tá com medo dele ir embora de novo. E aí, desse jeito, você não vai despertar o desejo no seu marido, você vai continuar sendo ficante dele. Para que você seja esposa, você vai ter que se tornar atraente novamente, segura. Inclusive, nem é para estar ficando muito tempo com o marido, tá? Não existe esse negócio, eu fui casada, agora eu virei ficante. Como já é isso, gente? Não pode, tu nem. Eu acho que tu tá. Eu acho não, tenho certeza que tu tá com medo de se posicionar e aí ele falar, eu não quero nada contigo e ele ir embora. Se você não se posicionar, você vai continuar sendo ficante quanto tempo? Um mês, 15 dias de contato zero e ele já está com rebote. Sigo me fortalecendo para não desistir. Sinto que ainda me ama. Com certeza ele te ama. Ele acabou de sair de casa. Só que agora ele acha que essa rebote vai preencher um vazio na cabeça dele. Entendeu? Vou entrar no combo, mas gostaria de tirar dúvidas mais urgentes. Dia 21, fazemos 15 anos. Nossa, muito tempo, né? Na minha situação, é melhor fazer o contato zero ou tentar uma carta? Não. Se, se vocês vão fazer 15 anos de casado, depende do que você já fez. Se você já falou muito, já correu muito atrás dele, talvez seja melhor não falar nada. Agora, se você já está um tempo sem falar com ele, em silêncio, na sua, a carta do fim vai ser um ótimo momento. Porque tu vai aproveitar que vocês estão fazendo 15 anos, tu vai escrever a carta do fim, ele vai começar a perceber que tu mudaste, e óbvio, ele sabe que vocês estão fazendo 15 anos de casado. E ele vai começar a duvidar. Não, eu acho melhor eu começar a ver o que está acontecendo com ela. Eu acho melhor eu voltar atrás, entendeu? 3 meses fora. Amanda, ele só quer sexo e na hora não tem beijo. Tu não, então tu tem que dizer não para ele, né? Por que que você está aceitando isso, Daiane? Tu tem que botar um limite nesse homem. Como assim? Tem que ter beijo, tem que ser o melhor sexo da vida porque vocês são casados, ele tem que te respeitar. Mas se você não coloca uma postura, aí vai continuar do jeito que tá, né?
Como eu faço para sair dessa situação? Primeiro, Fran, você tem que fortalecer a sua feminilidade. A mulher que fica nessa briguinha, nessa pirraça, aceitando migalha, ela não é feminina. Ela não sabe o valor dela. Ela aceita qualquer coisa do marido. E aí o marido entrega qualquer coisa, né, gente? Agora, se você sabe o seu valor, você se posiciona diferente. Primeira coisa é de não aceitar essa pirraça. Você está aceitando porque você quer. Aí ele está fazendo gato e sapato. Quando você coloca uma postura, olha, querido, então é melhor a gente não conversar mais. Acho melhor a gente dar um tempo de se falar. Aí ele já sente, nossa, então realmente ela não gostou. Aí ele começa a perceber que ele não pode fazer qualquer coisa contigo, porque tu não é qualquer mulher, né? Tu és a esposa dele. Olha, Daiane, ele quero reconstruir. Se você quiser reconstruir mesmo seu casamento, você vai fazer o que precisa ser feito. Mas se você quiser permanecer no erro, você vai continuar do mesmo jeito, gente. É o que eu falo. Tem mulher que está comprometida e tem mulher que não está. Quem não está vai permanecer errando. Quem tá vai acordar. Cara, eu preciso acordar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso melhorar. Entendeu? Amanda Rebote é do trabalho, mas Deus já sabe do futuro. Estou aprendendo a descansar. Que bom, que lindo. Fico feliz. Não importa, gente, se é rebote do trabalho, se não é, se é uma mulher que ele acabou de conhecer, essa mulher não é nada para ele. É só um passatempo. Inclusive, depois eles falam. Vocês vão viver isso. Eles vão falar depois assim: olha, essa menina não era nada para mim. Eu só estava dando um tempo com ela nunca significou nada. Depois eles acabam contando a verdade. Depois vocês vão saber. Amanda, a carta do fim, com quantos dias de contato zero? Quando você estiver pronta, tá? Ele já disse isso, ela não é nada. E é verdade, gente, ela não é nada. É só atração física. Como ele está separado de ti e na cabeça dele a solução dos problemas dele está numa outra mulher, ele está tentando ficar com uma outra mulher, mas ele não vai conseguir. Perfeito. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Eu vou mandar o link para vocês entrarem no Combo Virtuosa. Vai ser maravilhoso estar ao lado de vocês reconstruindo o casamento. Vocês vão viver a melhor fase, né? Nós juntas vamos viver, vocês vão desabrochar. Muitas estão sofrendo, muitas estão com a autoestima abalada, muitas não acreditam mais no seu casamento. É a tua oportunidade de acreditar de novo, de fortalecer o teu lado espiritual, o teu lado feminino e fazer todo o processo de reconquista, né? Que é o mapa da reconquista que está na formação Mulher Irresistível, tá bom? Gente, eu amei estar aqui com vocês, fiquei muito feliz dessa nova fase. Eu espero receber todas vocês. Quem tiver dúvida, fala comigo no grupo, tá? O meu número tá lá no grupo. E foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu vou mandar o link. Um beijo. Fiquem bem, durmam tranquila, saibam que tá tudo nas mãos de Deus, né? Agora é só a gente descansar, viver tudo que precisa viver, né? Fazer as mudanças que precisa fazer e ficar cada dia mais pronta para reconstruir o casamento, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.